Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja no vosso coração. Nós vamos trazer uma meditação nesta oportunidade no Salmo 24, Salmo de Davi. É um dos mais belos cânticos que compõem o saltério. O Salmo 24 diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus queridos, o Salmo 24 pode ser dividido em 3 partes. No versículo 1 e 2, o Salmo fala sobre a soberania de Deus. Do versículo 3 ao versículo 6, o Salmo vai falar sobre quem pode se aproximar e como se aproximar de Deus. Do versículo 7 ao 10, fala sobre a entrada triunfal do Rei da Glória. Vamos começar então analisando sobre a soberania de Deus. Por causa do pecado, a tendência do homem é não reconhecer livremente a soberania de Deus. Por isso, reluta para não se humilhar na presença poderosa do Senhor. No Salmo 2, diz que os povos, os reis, os príncipes conspiram contra Deus e o seu ungido, porque os homens não querem admitir que Deus exaltou o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na verdade, o homem quer assentar-se no trono como Deus e dominar as nações e dominar a história. Mas isso é loucura. Tentar usurpar o trono de Deus e a soberania de Deus é simplesmente impossível. Primeiro, porque tudo é do Senhor. O versículo 1 que nós lemos diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Não existe nenhum milímetro neste vasto universo que não pertença a Deus. Tudo é do Senhor. Se Ele é o dono de tudo, os homens são apenas mordomos para cuidar daquilo que é do Senhor. Portanto, é loucura o homem querer reinar sobre aquilo que não é dele. É insensatez o homem querer assentar-se no trono que não é dele, é de Deus. Em segundo lugar, tudo pertence ao Senhor, porque Ele mesmo é o Criador. Está escrito no versículo 2, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Este verso está se referindo à terra e nos arremete ao texto da criação lá em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor criou os céus e a terra e criou com perfeição e com beleza. Ele fez toda a criação. Deus criou tudo de maneira maravilhosa, com um poder e sabedoria incomparáveis. Os planetas, as galáxias, os mares, os oceanos, os homens, tudo pertence ao Senhor. A segunda parte deste salmo fala sobre quem pode se aproximar e como se aproximar de Deus. Este tema é introduzido pela pergunta no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá no seu santo lugar?
Diante de um Deus tão poderoso e santo, que é Senhor absoluto, o homem não pode se apresentar de qualquer maneira. Não pode se apresentar de maneira leviana e imprudente. Existe aqui algumas coisas a ser observadas no versículo 4. A primeira coisa que nós precisamos observar é que para o homem aproximar-se de Deus e permanecer na sua presença, é preciso santidade naquilo que ele faz. O Salmo diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos. Limpo de mãos tem a ver com as nossas ações, tem a ver com o nosso agir, tem a ver com estar de maneira correta, tem a ver com as nossas mãos estar purificadas, trabalhando naquilo que é certo, naquilo que agrada a Deus, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Essa é a primeira condição para se aproximar de Deus, ter santidade naquilo que faz. Segunda condição, para o homem se aproximar de Deus é preciso santidade naquilo que ele pensa. Pois após perguntar quem subirá ao monte do Senhor, quem permanecerá no seu santo lugar, ele responde: aquele que é puro de coração, aquele que tem pureza no seu interior, santidade, que tem os seus pensamentos, suas emoções, os seus sentimentos santificados a Deus. A terceira coisa a ser observada é que para o homem se aproximar de Deus é preciso santidade no viver. Você já viu que é preciso santidade nas mãos, naquilo que faz, é preciso santidade no seu interior e é preciso santidade na sua maneira de viver, pois está escrito: aquele que não entrega a sua vida à vaidade, aquele que não se entrega às coisas fúteis, aquele que não se entrega ao pecado, aos ídolos e aquilo que não agrada a Deus. Mas em quarto lugar, é preciso observar que para o homem se aproximar e permanecer diante de Deus é preciso santidade no falar, pois está escrito: aquele que não jura enganosamente, aquele que não dá testemunho mentiroso, que não engana e não mente. Essas são algumas regras a ser observadas por aqueles que se aproximam e se apresentam diante do Senhor. O texto bíblico diz que aquele que assim proceder receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Mas finalmente chegamos à última parte do Salmo, onde o salmista trata da entrada triunfal do Rei da Glória, a marcha triunfal de Jesus, o Rei da Glória. Notem a expressão: abram as portas da cidade, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Então surge a pergunta: abrir as portas para quem? Quem é este que vai entrar na cidade? A resposta é: ele é o Rei da Glória. E então surge outra pergunta: quem é este Rei da Glória? A resposta é: ele é o Senhor forte e poderoso. Ele é vitorioso, pois ele é poderoso nas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Muitos estudiosos dizem que este salmo está se referindo ao episódio em que Davi faz a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-edom, subir para Jerusalém. E quando a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava chegando em Jerusalém, em grande procissão, se cantava: abram as portas da cidade para que entre o Rei da Glória. Todavia, este salmo também se refere a Jesus, o grande Rei, o vitorioso Rei, que muito em breve levará consigo a sua igreja e abrir-se-ão os portões eternos para a entrada do Rei da Glória com a sua noiva amada, a igreja comprada por preço de sangue, que estará com seu noivo, o Rei da Glória, para todo sempre. Que estas palavras edifiquem o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.